Salve turma! Professor Helder aqui. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre um assunto aqui que vocês já devem estar vendo aqui no título, conversar um pouquinho sobre herança, tá? É uma das técnicas quase que um dos componentes, vamos colocar assim, mais icônicos, né, que mais representam a orientação a objetos, né? Então, o mecanismo de herança é um mecanismo que permite que nós criemos uma hierarquia de classes no nosso sistema. E aí, pô, para que isso, né? Para que serve isso? Isso serve, tem um ponto principal que é facilitar o reuso, o reaproveitamento do nosso código, das classes que já estão prontas, tá? Então é algo que nesse vídeo, né, a gente vai ver só a introdução, só a pontinha do iceberg, né, mas é uma área bem interessante que nos dá uma forma de projetar o nosso sistema de forma a reaproveitar bastante coisa e também de forma a garantir que se der algum problema, no momento que eu corrigir uma classe, né, digamos assim, a classe pai, que depois as outras classes herdam dela, a gente conseguiu arrumar o problema de todas elas. Então tem muitas vantagens em a gente usar o mecanismo de herança aqui dentro da orientação a objetos. Também, pessoal, para a gente estudar e entender com mais profundidade essa área, é legal a gente começar a olhar também para engenharia de software, análise e projeto de sistemas. E aí sim a gente vai ver técnicas, né, que vão nos dizer, pô, qual é a maneira mais adequada para a gente montar um diagrama de classes, para eu dizer assim, olha, quais são os componentes aqui da minha classe conta corrente? O que tem que ser atributo, o que tem que ser método? Qual deve ser a superclasse aqui? Então isso a gente estuda bastante em análise e projeto de sistemas, né? Aqui nesse vídeo e nessa série de vídeos sobre orientação a objetos a gente está fazendo um resuminho de tudo para a gente ter o básico e já conseguir usar, né, o mais elementar disso nos nossos programas em Python e também fazer uso com mais segurança das classes e dos métodos que estão disponíveis nos módulos do Python. Bacana? Então, para a gente entender melhor esse conceito de herança, hierarquia, o que a gente consegue fazer com isso, vamos voltar aqui para o nosso exemplo da nossa agência, né, do nosso sistema da Trindade aqui, que é o seguinte, então de novo, né, a gente tem a nossa conta corrente e a gente tem a nossa agência. Agora aqui a nossa conta está bem simplesinha, mas vocês sabem que em um banco nós temos N tipos de contas, né? Então a gente pode ter uma conta conjunta, a gente pode ter uma conta que é de pessoa física, outra que é de pessoa jurídica, a gente pode ter uma conta, sei lá, que é só para receber aposentadoria, conta salário, conta digital, tem N tipos, né? Mas o que todas essas contas têm em comum, todas elas têm um saldo, né? Todas elas vão ter um saldo, tem que ter algum valor monetário naquela conta, todas as contas têm. Outro item que todas as contas possuem é o número de conta, né? Aqui no nosso exemplo simplificado a gente nem colocou o número de conta. Outro elemento que as contas também têm é um titular, né? Então é um titular aqui. Mas aí, se a gente parar para pensar, esse titular, né, se for uma conta de pessoa física, a gente vai ter associado também ao titular, de repente, um CPF. Se for uma conta de pessoa jurídica, nós teríamos um CNPJ, né, ao invés do CPF. E aí, se a gente estiver trabalhando com uma conta conjunta, eu tenho dois titulares, né? Eu não tenho só um titular, dois ou três, enfim, quantos titulares forem necessários. Aí, mas todas as contas ainda têm um saldo, elas ainda permitem um saque, depósito, informação do saldo, informação do titular. Então o que a gente está vendo aqui? Que se eu tiver essa minha grande classe conta, a gente consegue representar a partir dela especializações dessa classe, né? Especializações. Por exemplo, conta pessoa jurídica, conta pessoa física, conta conjunta, né? Então a gente podia fazer, a gente nota que talvez a gente até consiga montar uma hierarquia, né? Então de repente a gente tem conta, aí como filha, né? Subclasse de conta, conta pessoa física, subclasse de conta pessoa física, conta conjunta, que aí a gente quer dizer que é uma conta conjunta entre pessoas físicas, que aí a gente vai ter o CPF delas. Então a gente vai usar a herança para fazer essa especialização. E aí qual é a vantagem
a gente fazer a especialização. A grande vantagem é que as classes que são especializadas, elas já têm disponível, né, esses atributos aqui, e especialmente os métodos. Então esses métodos, como nós já implementamos na superclasse, né, na nossa classe conta, eles já estão disponíveis para as subclasses. Então o que as subclasses que especializam a superclasse, o que elas precisam se preocupar? Elas precisam se preocupar em customizar, em modificar apenas aquelas partes que são especializadas. Então no nosso caso aqui, é um caso bem simples, né? Se a gente estiver pensando na classe, vou deixar em azul aqui, na classe conta conjunta, que vai ser o nosso exemplo, tá? A nossa classe conta conjunta aqui, o que ela tem de diferente? Né? O titular ela tem, então a gente não precisa mexer nisso. Saldo também tem. Agora, o que ela tem a mais, que a conta normal não tem, ela tem, digamos aqui, o segundo titular, né? Vamos colocar aqui que é o titular 2, tá? Ela tem o titular 2, tem o saldo, a gente poderia colocar CPF, né, os demais itens, mas aqui a gente está fazendo um modelinho mais simples. E aí se nós dermos uma olhada nos métodos aqui, sacar, ok, vai continuar igual da conta, depositar, ok, continua igual da conta, informar saldo, não muda nada, informar titular, informar titular, esse método sim, nós vamos precisar especializá-lo, tá? Informar titular. Porque o informar titular no nosso método, no caso da nossa conta normal, o informar titular simplesmente retorna o quê? Este titular aqui. No nosso caso da conta conjunta, o que a gente precisa fazer? Preciso avisar, olha, tem dois titulares, eles são o titular 1 e o titular 2. Então, por mais simples que seja esse detalhe, a gente já está vendo que a gente precisa ter uma forma de especializar especificamente esse método de informar o titular. Então, quando a gente faz isso, né, quando uma subclasse aqui, né, então, como a conta conjunta ela é subclasse de conta, né, vou colocar aqui subclasse, só para a gente lembrar. Então, como conta conjunta é subclasse de conta, e a gente vai especializar um método, né? Nós vamos especializar esse método em forma titular, nós chamamos essa especialização aqui de sobrecarga, tá? A gente chama ela de sobrecarga, ou alguns também chamam de sobrescrita, né? Em inglês é overriding, né? Que a gente vai sobrecarregar o método, ou seja, o nosso objeto conta conjunta, quando a gente tiver esse objeto aqui, ele vai ter, né, na sua casca, né, os objetos de fora vão enxergar todos esses métodos aqui, como se ele fosse uma conta corrente, como se ele fosse uma conta corrente, mas esse método aqui, tá, o informar titular, ele está especializado na classe mais específica, né, que é no caso essa classe conta conjunta. Então a gente tem um objeto aqui que o conta conjunta ele se comporta um pouco como conta e um pouco como conta conjunta. Então isso também está relacionado ao conceito de polimorfismo da orientação a objetos. A gente tem um objeto que ele pode se comportar como outros, né? E que outros objetos seriam esses? São os objetos que estão acima dele na hierarquia, né? Então no sentido seguinte, que se eu tiver uma conta CNPJ, a gente pode enxergar esse objeto da conta CNPJ como se fosse só uma conta. Por quê? Porque esse conta CNPJ tem obrigatoriamente todos os métodos lá da nossa classe conta. Então isso acaba sendo bem interessante quando a gente estiver usando linguagens orientadas a objetos que são mais restritas, né? Por exemplo, o C++ ou o Java, que eles não têm essa questão de nós termos uma lista, por exemplo, com diferentes tipos misturados. No Python isso é bem natural, né? Então o polimorfismo ele já quase que está embutido assim na linguagem. Mas nas demais linguagens, né, nas que são mais restritas, a gente não tem essa possibilidade de sair misturando os tipos dentro de uma lista, por exemplo. Então o polimorfismo ele vem bem a calhar, né, porque a gente pode dizer o seguinte, olha, esse objeto conta, né, então vou criar aqui a conta do professor Helder, recebe uma nova conta conjunta. Então eu estou usando dois tipos diferentes, mas eu só consigo usar
Por quê? Por causa da hierarquia, né? Se não tiver uma hierarquia, os objetos eles vão ser incompatíveis entre si. Legal? Então essa noção de polimorfismo é especialmente usada quando a gente tem uma subclasse e ela vai se comportar como se fosse uma superclasse, né? com os métodos dela. Legal? Então, pessoal, agora que a gente já entendeu aqui os principais conceitos, vou revisar eles rapidamente. Então, numa hierarquia, né, a nossa subclasse ela vai herdar, tá? Ela vai herdar todos os atributos e os métodos da superclasse. Aí, se nós quisermos especializar algum dos métodos, né, os atributos é a parte mais natural, a gente vai criar novos atributos, né, mas quando a gente for precisar especializar algum método, isso se chama de sobrecarga desse método. Então a gente vai meio que trocar a implementação do método da superclasse por um método especializado. Se nós quisermos, né, aqui na nossa subclasse conta conjunta, nós temos acesso, obviamente, a todos os métodos, né, todos os métodos aqui da superclasse, desde que, né, a gente tenha acesso para isso, né, então desde que eles sejam públicos ou protegidos. Então a questão dos acessos, que nós vimos há 2 vídeos atrás, elas valem aqui também, quando nós estivermos definindo as nossas subclasses. Então, se nós tivermos um atributo que seja privado aqui na nossa classe conta, tá? Se eu tiver um atributo que é privado, né, que a gente vai usar os 2 underlines aqui, então vou dizer que o saldo ele é privado. Bom, o saldo sendo privado, a conta conjunta vai ter um saldo, só que ela não tem acesso a esse saldo aqui. Tá? Então a única forma que essa conta conjunta vai ter para acessar o saldo que é privado vai ser através dos métodos, né? Caso eles sejam públicos ou protegidos. Aí aqui, agora que a gente está conversando sobre herança, aí passa a fazer mais sentido aquele acesso protegido. Não sei se vocês vão se lembrar, mas no comecinho do vídeo sobre o acesso eu falei do protegido. O protegido diz o seguinte, olha, quando a gente tiver um atributo ou método que é protegido, quem tem acesso? A própria classe, obviamente, né, e as subclasses. Então ele é um pouco mais restrito do que o público, mas ele não é tão restrito quanto o privado. Então o acesso protegido, ao invés de usarmos dois underlines, a gente vai usar apenas um underline para definir o protegido. Tá? Só que diferente dos 2 underlines, com um underline só, o Python ele não vai esconder o atributo, né? Ele não esconde a variável para a gente. Se a gente usar só um underline, é mais uma convenção, né? Então, como quem vai usar essas classes são os programadores, somos nós programadores, né? Então a gente sabe, opa, se tiver um underline aqui, legal, na minha subclasse eu posso especializar, mas fora da classe eu não devo mexer, porque pode dar algum problema, legal? Então se a gente usar um underline aqui, a gente define algo como sendo protegido. Aí a questão, pessoal, se, pô, mas professor, eu faço isso como privado ou como público? Protegido ou público? Protegido ou privado? Isso, pessoal, depende muito de cada problema, né? Então aqui no nosso caso da conta, talvez seja interessante a gente deixar o saldo como privado, né, para a gente garantir que nada vai mexer, né, nenhuma subclasse vai mexer diretamente no saldo, mas para modificar vai ser sempre através do sacar e depositar. Então, para esse caso do banco, faz sentido que, né, a gente deixe o saldo aqui como privado e de repente o titular, que não é tão importante assim para a nossa funcionalidade, ele pode ser protegido, para a gente conseguir acessar e modificar o atributo titular diretamente apenas nas subclasses, legal? Então agora vamos ver alguns detalhes de como a gente monta essa subclasse conta conjunta no Python e eu vou mostrar para vocês também a grande vantagem da gente usar essa estrutura de hierarquia, né, de usar essa estrutura de herança. Vocês vão ver que o nosso sistema da Trindade, né, que era aquele último arquivo Python, a gente praticamente não vai fazer modificação nenhuma nele, né? Só na hora de criar as contas. As demais funcionalidades lá da agência vai estar tudo funcionando igualzinho. Isso por quê? Por causa da herança, né, e por causa dessa ideia do polimorfismo, da gente ter um objeto que se comporta como outro. Então vocês vão ver que essa atualização no nosso código-fonte é algo muito comum de acontecer no dia a dia da programação. Ela vai ficar bastante facilitada
uma vez que a gente está usando herança e orientação a objetos, tá? Então vou pausar aqui e já volto com o Tony. Maravilha, já aqui com o nosso ambiente de testes, voltando aqui para o mundo dos códigos. Então, turma, aqui está a nossa classe conta, igualzinha que a gente viu no vídeo passado, né, no sistema da Trindade. A gente tem também a classe agência, classe do sistema Trindade. Como aqui o foco está na classe conta, e essa vai ser a que vai sofrer as maiores especializações, então depois a gente dá uma olhadinha na agência, a gente vai ver que não vai ter mudança nela, e na classe do sistema do nosso sisteminha Trindade aqui, tá? Então, só para a gente facilitar aqui, nós poderíamos criar a nossa subclasse diretamente aqui nesse arquivo conta.py, mas, né, que nem eu comentei no último vídeo, é uma boa prática da gente deixar o nosso código sempre separado, né, para facilitar encontrar, se tiver algum erro, facilitar a gente encontrar ele. Então a nossa conta conjunta eu vou criar aqui num outro arquivo, mas eu só vou colocar como comentário aqui o código para a gente conseguir fazer algumas referências e eu mostrar para vocês alguns detalhes, tá? Então aqui está o código comentado da conta, mas é só para eu mostrar algumas coisinhas para vocês, tá? A gente não precisa colocar o código da superclasse aqui, tá? Então na nossa conta conjunta, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa obter a possibilidade da gente criar uma conta, né? Então a gente precisa usar aquela classe que está definida aqui no arquivo conta, então a gente está usando o import, que nem a gente viu no último vídeo, e aí agora para a gente definir uma classe e dizendo que ela é subclasse de outra, tá? O principal está aqui. Na hora que a gente vai dizer o nome da classe, então essa aqui é a nossa classe conta conjunta, tá? Na hora que nós informarmos aqui o conta conjunta, vocês devem lembrar que a gente tem esse abre e fecha parênteses, tá? Então esse abre, aqui dentro do abre e fecha parênteses, é onde nós vamos colocar a classe pai, né? Ou a superclasse dessa classe, ou qual é a classe que essa conta conjunta está especializando. Então nesse ponto aqui, a gente vai colocar a conta, né? Então aqui conta, o módulo conta, ponto, a classe conta, que é o que a gente tem disponível. Então escrevendo dessa forma aqui, a gente já tem uma classe chamada conta conjunta que herda todas as propriedades, né, tudo aquilo que a gente tem na nossa classe conta. Então, a gente já tem um construtor, já tem o método sacar, depositar, já tem um informar titular e um informar saldo. Tá? Então, para a gente ver que isso aqui é verdade, eu vou fazer o seguinte, não vou colocar código nenhum aqui na conta conjunta, mas só para a gente testar, vamos criar um objeto. Né? Então vocês vejam aqui, seria o caso de eu ter um código vazio. Né? Eu tenho um código vazio, notem, não tenho linha nenhuma aqui, nem o construtor. É que a gente já conversou que ele é super importante, que a gente precisa usar ele para criar os objetos. Então se eu fizer um teste aqui, ó, vamos colocar conta conjunta recebe conta conjunta, e aí agora vamos passar aqui um titular aqui, que é o Elder, e o Elder, coitado, tá no negativo, tá com menos 100 reais na conta dele, tá? E aí só para a gente testar aqui, vamos fazer o seguinte aqui, print conta conjunta ponto informa titular, tá? Então só para a gente enxergar o que está acontecendo aqui, eu ilustrar para vocês. Então vocês vejam aqui, ó, Elder, tá? Mas o que aconteceu aqui? Então esse é um exemplo que fica bem claro onde é que está a orientação a objetos, né? Então aqui está dizendo, olha, eu estou herdando tudo que tem aqui na minha conta. Então tanto é verdade que, mesmo sem ter código-fonte nenhum, aqui na minha conta conjunta, eu consegui usar um método e eu consegui usar um construtor, sem ter uma linha de código. Tá? Então essa é a grande vantagem em termos de reuso e reaproveitamento. Agora aqui, no meu código da conta conjunta, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a especialização. Então eu vou me preocupar com essa questão de eu ter um segundo titular. É a única coisa que a gente precisa montar. Beleza? E daí, se a gente lembrar aqui na nossa agência, tá? A nossa agência ela tinha esse método aqui que era o listar titulares da agência. Então, a única coisa aqui que o meu listar titulares fazia, né, ele retornava uma lista com os titulares, só isso.
né? Então, ou seja, e quem eram esses titulares? Se a gente lembrar, a gente tinha aqui um dicionário cadastro, né? E esse comando aqui, ele estava pegando os titulares que estavam cadastrados, né? E aí, para a gente colocar os titulares, a gente estava usando esse método aqui, ó, o informa titular. Então, se na nossa conta conjunta a gente sobrescrevesse em forma titular, já vai estar tudo prontinho no nosso código, né? Vai mostrar inclusive os dois titulares sem que a gente precise modificar nada na agência, tá? Então isso a gente só consegue, né, esse tipo de flexibilidade de reaproveitamento usando o nosso mecanismo de herança, tá? Mas eu acabei me adiantando um pouquinho aqui, me empolguei, mas depois eu vou comentar sobre isso em mais detalhe, tá? Então agora aqui na nossa conjunta, na nossa classe conta conjunta, a primeira coisa que a gente precisa especializar é o construtor, tá? Visando que a gente tenha disponível aqui um titular adicional, né? Porque agora na nossa conta conjunta a gente não vai ter só o Elder aqui, a gente vai ter a outra pessoa, enfim, que tem a conta conjunta. Então agora aqui, para a definição do construtor, a gente vai usar a mesma sintaxe, né? A mesma ideia que nós já estávamos seguindo antes. Então a gente vai usar aqui o init, tá? Vai abrir, fechar parênteses e vai colocar todos os parâmetros, né? Tudo que a gente precisa usar para inicializar. E aí aqui é interessante porque quando a gente criar uma conta conjunta, a gente está criando automaticamente uma conta também. Então quando a gente for criar a conta conjunta, eu preciso passar quem é o primeiro titular, o segundo titular e o saldo, tá? Então as informações que a gente precisa para a conta, a gente também precisa colocar aqui, ao menos na chamada do construtor, tá? Quando a gente for inicializar. Então vamos deixar igual aqui, vamos colocar o titular, que tem um valor default, vamos colocar o saldo, que também tem o seu valor default, então vocês estão vendo que por enquanto tá igualzinho aqui. Agora vem a nossa diferença, né? Agora vem que a gente tem o nosso segundo titular, tá? A gente tem o segundo titular, que aqui a gente vai tratar ele simplesmente como uma string vazia. Então, se a gente for usar direto aquilo que a gente já conhece, o que a gente vai fazer aqui? Opa, aqui eu esqueci os dois underscore no final. O que a gente vai fazer aqui? Eu faria igual, né? Eu vou dizer, tá, professor, mas eu já tenho, né? Isso aqui está na conta, então eu vou só fazer isso aqui, tá? Vou só copiar, né? Uma vez que eu preciso inicializar o titular e o saldo, que sempre vai ter, então vou fazer dessa forma aqui, e aí depois eu vou só modificar aqui o meu titular 2, tá? E agora eu tô bem faceiro que já tem o meu construtor pronto. Então, notem que se a gente fizer isso, realmente, a gente vai ter um construtor da classe conta conjunta que está pronto, né? Ele vai ter titular, saldo e titular 2. Só que, vejam que o que eu precisei fazer aqui? Eu copiei e colei o código, né? Então eu tenho uma cópia daquele código. Mas, pô, isso não é reaproveitar código, né, pessoal? A gente está vendo que se a gente precisasse corrigir um problema, eu já teria que corrigir nessas duas classes, ao invés de corrigir só na classe conta. Então isso não é legal da gente fazer, tá? Só estou mostrando um contra-exemplo aqui. O que é interessante que nós façamos aqui é que nós passemos essa responsabilidade para a superclasse. Por quê? Porque na superclasse a gente já tem definido aqui esse método de inicialização que inicializa corretamente o titular e o saldo, tá? Independente se for privado, público ou protegido, né? Então notem que se a gente criar aqui, se eu for usar privado, vocês lembrem que a gente não tem acesso, né? Se o titular e o saldo aqui da minha superclasse forem privados, nós não temos acesso a ele aqui na conta conjunta. Então essas linhas que eu coloquei, elas vão funcionar mais ou menos. Por quê? Porque a gente não está inicializando os atributos que estavam aqui na classe conta. Nós estamos criando novas variáveis específicas aqui da classe conta conjunta, tá? Isso aqui, para a gente entender bem, né, são os detalhezinhos do Python, naquela ideia de esconder os atributos privados. Tem aquele link que eu deixei no último vídeo, no antepenúltimo vídeo, né, então estudando por lá vai ficar mais claro. Mas faz até sentido a gente olhar o seguinte, se esse atributo é privado, ele só existe aqui na classe conta. Então se eu for tentar utilizar ele aqui na conta conjunta, não é o mesmo atributo. Esse aqui só pode ser um atributo novo aqui da conta conjunta, tá? Então,
para evitar esse tipo de problema, e mesmo que no caso da gente ter atributos privados, o que que eu vou dizer? Eu vou usar uma referência à minha superclasse. Eu defini aqui, ó, que é a minha conta. Tá? Então a referência a essa superclasse a gente vai usar com um nome bem intuitivo, que é o super. Tá? Então o super é uma função que retorna uma visão, tá, do meu objeto, só que como se ele fosse, né, a visão dele na superclasse. Então já tem um pouquinho de polimorfismo aqui. Então com esse super, eu agora aqui, se a gente digitar super ponto e colocar o Ctrl espaço, a gente vai ter acesso, ó, aos métodos. Então agora aqui eu posso usar os métodos, que são públicos ou protegidos, da minha superclasse. Então mesmo que eu tenha uma sobrecarga de métodos usando o super, eu estou acessando as implementações, essas implementações aqui da superclasse dessa minha classe conta conjunta. Legal? Então o que eu quero fazer agora? Eu estou apenas inicializando. Então eu vou usar o método de inicialização da minha superclasse, né, que é esse init aqui. Então o init a gente só vai conseguir chamar dessa forma, direto assim, usando o super, tá? Então agora aqui eu vou passar o titular e o meu saldo, tá? O titular e o saldo. E agora a gente não precisa mais dessas linhas aqui que estavam horríveis, já estava me dando nos nervos a gente deixar dessa forma aqui, legal? Então o que a gente tem aqui, a gente está chamando o construtor da minha superclasse, passando, né, por parâmetro essas informações do titular e do saldo, e o que a gente tem aqui, a gente está adicionando aqui um segundo atributo. Então esse atributo sim, ele só existe na classe conta conjunta, né, e a gente está inicializando ele aqui, legal? Aí agora, como eu tinha comentado antes, né, só para a gente ver um exemplo um pouco diferente, ao invés de deixar isso aqui como privado, eu vou deixar como protegido. Então se a gente for deixar ele como protegido, para que a minha subclasse consiga modificar diretamente, a gente só precisa tirar aqui um underscore. Né? Nem vou modificar lá na conta, porque não vai fazer diferença, mas se nós quiséssemos que fosse protegido, então a gente deixaria aqui como só um underscore ao invés de dois, e é o que eu vou fazer aqui com o titular 2. Bacana? Então agora, se a gente der uma olhadinha aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui. Se a gente vê a nossa classe conta conjunta, né, se a gente rodar, que eu só criei aqui um objeto dela, tá igual, né, não modificou nada. Por quê? Porque a gente tem mais um atributo que ele é opcional. Agora vamos fazer o seguinte aqui, vamos colocar aqui, eu estou criando uma conta conjunta minha e da minha cachorrinha, tá? Então vai ser conta conjunta do Elder e da Cookie. Legal? E aí agora a gente vai rodar aqui. Então o que está acontecendo aqui? Elder, pô, cadê a Cookie? Cadê a Cookie? Lembre-se, né, pessoal, um ponto aqui é o seguinte, o informa titular, ele está nessa implementação aqui, ó. O informa titular que a gente tem disponível, por enquanto, é esse informa titular da classe conta. E aí na classe conta a gente só tem disponível o titular, tá? Eu só tenho um titular. Então por isso que no momento que a gente usa o informa titular aqui, a gente está usando a implementação da superclasse, porque nós não especializamos esse método aqui ainda, né? Então essa é a parte que a gente vai fazer a sobrecarga desse método informa titular. Então a sobrecarga do método, né, ela nada mais é do que nós definirmos o método, né, a assinatura do método, que é essa linha aqui, né, nós deixarmos ela idêntica à da superclasse, né? Ou seja, no caso do Python, nós estamos falando do nome do método e dos parâmetros, né? Mas no caso do Python, mais o nome do método, né? Tendo em vista que os parâmetros não fazem diferença na assinatura. Em linguagens como Java e C++ fazem diferença sim, tá? Então a gente tem aqui o método igualzinho. Aí agora o que que vai mudar? Vai mudar a nossa implementação, tá? Então aqui no informa titular, o que que a gente vai fazer? Eu preciso ter uma forma de obter o titular 1, né, o primeiro titular, e a gente já sabe que basta eu acessar esse método aqui. Caso o meu titular seja privado, né, eu vou acessar somente através do método. Se fosse protegido, poderia acessar diretamente. Como aqui na minha classe conta eu não mexi nela ainda é privado,
Então, a forma que eu tenho para acessar aquele titular é usando esse método aqui, que ele é público. Tá? Então, aqui na conta conjunta, a gente vai, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar aqui o super, né? Porque aí notem, nesse momento eu tenho dois informa titular. Eu tenho o informa titular da conta conjunta e eu tenho o informa titular da superclasse. Qual que eu quero usar imediatamente? Quero usar o informa titular da superclasse. Para quê? Só para obter a informação do primeiro titular. Então vou criar aqui uma variável titular 1 que vai receber esse titular aqui. Bacana? E aí agora o segundo titular nós já temos, né? Tá aqui no nosso atributo. Então a única coisa que a gente vai fazer agora vai ser colocar aqui isso de uma maneira bonitinha. Então vou criar aqui um textinho, né? Vou escrever o seguinte: primeiro titular, dois pontos. Vamos só colocar aqui uma formatação. Então, primeiro titular é o titular 1, que a gente obteve usando a superclasse, enquanto que o segundo titular é o nosso próprio atributo aqui, self.titular2, tá? Lembrando, né, pessoal, que se nós modificarmos a nossa classe conta e deixar protegido, nós não somos obrigados a fazer dessa forma, tá? Daí, se a gente tivesse isso como protegido, nós poderíamos usar diretamente aqui, né? Ao invés de usar essa linha de cima, eu poderia usar essa daqui, tá? Self.titular, tá? Daí a gente poderia usar dessa forma, bacana? Mas assim até fica um exemplo legal, né? Porque muitas vezes a gente vai ter atributos que são privados, aí a gente precisa ter uma forma para utilizar eles, acessar eles nas subclasses usando os métodos, legal? Então agora que a gente tem a nossa string, a câmera está na frente aqui, ok, consegui ver, e agora vamos retornar essa string bonitinha como o nosso informa titular, tá? Então o que a gente acabou de fazer aqui? Acabei de sobrescrever, de sobrecarregar o método informa titular da superclasse, acabei de sobrescrever ele aqui na minha subclasse. Então a gente acabou de especializar esse método informa titular. Então vamos ver agora qual vai ser o output aqui da gente chamar o método informa titular. Notem que eu não precisei modificar essa linha aqui, ela continua igualzinha, tá? Se eu não errei nada, vamos ver o que vai aparecer, ó. Já apareceu bonitinho. Primeiro titular Elder, segundo titular Cookie, legal? Então vamos ver agora aqui se a gente precisa mudar alguma coisa, tá? Então na nossa classe agência, aqui vai ficar um pouco, né, não vai ser tão comum a gente fazer esse uso, né, de mostrar o titular assim como um textão, né, mas só aqui para título de exemplo não vai ter problema, tá? Então aqui na nossa classe agência, vocês vejam que a gente está usando o titular, né, os textos do titular, seja primeiro titular, segundo titular, seja titular de conta conjunta, conta pessoa física, conta pessoa jurídica, nós estamos usando o titular para ser a chave do nosso dicionário. E aí, como a gente está chamando aqui o método informa titular de alguma conta, né, e o que é essa conta aqui? Ela é simplesmente um elemento de uma lista de contas, tá? Não me importo com o tipo dela. Então aqui a gente já tem um polimorfismo que está embutido no Python, né? Então aqui dentro dessa lista de contas a gente pode ter conta pessoa física, pessoa jurídica, pessoa com conta conjunta, né? Conta salário, qualquer conta que a gente tiver aqui. Então quando a gente usar aqui esse conta ponto, né, a gente tem certeza que ao menos os métodos da superclasse nós vamos ter disponível, né? Se eu precisar alguma coisa mais específica, aí a gente precisa obter o tipo desse objeto e aí fazer um processamento adicional, tá? Isso é assunto para outros vídeos, beleza? Para nossa parte introdutória aqui, a gente não precisa mergulhar nesse detalhe. A gente só precisa saber que aqui o que temos disponível com certeza são todos os métodos da superclasse. Então essa seria uma visão bem simples de um polimorfismo, né? Então se como talvez eu não saiba todas as classes que eu tenho aqui, se eu tentasse acessar, por exemplo, aqui conta.informa titular 2, tá?
conta ponto em forma titular 2 eu sei que é só da conta conjunta, mas na conta normal não tem, então possivelmente poderia dar um erro aqui. Mas se a gente ficar só com os da superclasse, não vai ter problema nenhum. E acabou que é o que aconteceu aqui na nossa classe agência, não vou mudar ela. Tá? Agora que no nosso sistema Trindade, que era a outra classe, né, o que a gente tinha? A gente produzia as contas de exemplo e aí criava a nossa agência com essas contas de exemplo. Então aqui sim, né, é o momento que, se eu quiser ter alguma conta conjunta, eu vou precisar criar ela aqui e depois só passar para minha agência. Mas vejam que interessante que foi. Eu não modifiquei a minha classe conta, né, não modifiquei ela, mostrei para vocês uma possibilidade de mudança no acesso do atributo, mas não modifiquei. A classe agência eu também não modifiquei, então a única coisa que eu vou fazer aqui é no meu sistema, né? Porque se eu quero uma conta conjunta, não tem como escapar de eu criar uma conta conjunta aqui. Né? Então, vou fazer a importação da minha conta conjunta, né? Então, from conta conjunta, import, eu coloquei aqui como o mesmo nome, né? Conta conjunta. Então agora já tenho disponível aqui a minha conta conjunta. E aí agora aqui, na hora de produzir as contas do exemplo, eu posso criar aqui a minha conta 4, que vai ser uma conta conjunta. Né? Então vou colocar aqui conta, se a gente usar os atalhos do nosso editor aqui, a gente já tem disponível aqui a conta conjunta também, e aí ela recebia os 3 parâmetros. Né? Então vamos colocar aqui a conta aqui do Elder, né? Como é uma conta conjunta do Elder e da Cook, o saldo já melhorou. Tá? Então agora o meu saldo já está em R$2.000, beleza? E aí o segundo titular, que é a Cook aqui, bacana? Então já criei a minha conta conjunta, igualzinho a gente fez antes, já adicionei aqui a minha 4ª conta, e aí agora, né, o nosso exemplinho aqui, a gente só estava verificando aqui o possível empréstimo, né? Então isso aqui acabou que não entrou no nosso exemplo, mas o que vai mudar aqui vai ser os titulares. Né? Então se a gente executar o nosso código agora, aqui do sistema Trindade, né, sem ter a modificação, olhem só quem a gente já tem como titular aqui. Ó. Primeiro titular Elder, segundo titular Cook. Vejam que eu não modifiquei o código da classe agência, né, que era quem retornava essa lista aqui, mas aqui a gente já tem, ó, eu tenho o Elder e a Cook como correntistas. E aí notem que a gente modificou a implementação do nosso informar titular na conta conjunta e ele já está refletindo isso lá na agência. Então tanto faz se é uma conta ou se é uma conta conjunta, a implementação da agência ficou igual. Tá? Então essa que é a grande vantagem da herança, da hierarquia, né, dessa ideia do polimorfismo, da gente conseguir especializar as classes. Bacana? Então isso a gente poderia usar para definir, por exemplo, um empréstimo específico para conta conjunta, então mudar um pouquinho as regras. Se fosse de repente o caso do método sacar e depositar, eu posso permitir na conta conjunta que quem faz o saque e o depósito tem que ser podem ser os 2 titulares, então a gente precisa especializar, por exemplo, colocando um ou, né, para fazer a verificação da senha. Então, todas essas especializações, a ideia é que a gente faça na respectiva classe, mas mantendo a classe pai, né, mantendo a superclasse intacta o mais possível, para que a gente consiga fazer um maior reaproveitamento. Né? A única coisa que a gente precisa prestar atenção é, na hora que a gente estiver pensando nas nossas classes, né, quando a gente estiver modelando o nosso sistema, né, por exemplo, aqui eu estava fazendo um modelinho bem simples, aqui a gente já precisa pensar no acesso dos atributos. Né? Então, se na hora de implementar a conta eu imaginasse assim, olha, pode ser que eu tenha subclasses, então eu já deveria ter definido aqui o meu titular como sendo protegido, né, para que eu tivesse acesso direto nas subclasses. Mas isso, pessoal, como eu comentei, isso é assunto mais de engenharia de software do que dessa nossa parte de programação. Bacana, turma? Então com esse vídeo de herança, a gente fecha a nossa introdução rápida à orientação a objetos, tá? Com essa possibilidade de especializarmos uma classe e ter um belo reaproveitamento de código. Bacana? É isso aí então, turma. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Brigadão!